A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 33 e versículo de número 17, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirado eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Moisés estava pedindo para o Senhor trazer para uma experiência para a vida dele sobrenatural. Ele estava pedindo ao Senhor para ver a glória do Senhor. Só que Deus deixou bem claro para Moisés que não existe homem que tenha visto a face do Senhor. Não tem como alguém ver a face do Senhor nesse corpo corruptível que nós estamos e permanecer vivo. Mas você vai observar, irmãos, a bondade de Deus. Você vai observar o cuidado de Deus para com Moisés. Porque Deus poderia ter dito para ele: ó Moisés, não, eu não vou te mostrar porque você não pode, você não tem estrutura, o ser humano não pode me contemplar e pronto. Mas aqui você não vai ver somente isso. Você vai ver Deus dizendo para ele: ó Moisés, nenhum homem que viu a minha face pode ficar vivo. Mas eu vou fazer algo com você. Eu vou te colocar na fenda da penha, na fenda da rocha, aramandaracantaramandaraia. Você vai ver o cuidado de Deus e Deus vai dizer para ele: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. O Senhor ia cobrir, aleluia, ou o cuidado de Deus, o Senhor ia cobrir a Moisés com a mão até que ele tivesse passado. Porque, irmãos, o poder de Deus é muito grande. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso que ele cuida da gente até mesmo para nos dar experiências. Ele nos estrutura, ele cuida, por isso que nem tudo ele te revela, sabia? Tem coisas, irmãos, que a gente queria que Deus nos revelasse. Tem coisas que a gente queria que Deus nos mostrasse, só que ele não nos mostra porque ele deixou bem claro aqui para Moisés, porque ele conhece a estrutura humana. Deus conhece a minha e a sua estrutura. Ele sabe o quão falho nós somos. Ele sabe o quanto a gente é frágil. É isso mesmo. Tem muita gente que acha, aramandarai, que é alguma coisa. Mas nós somos frágeis. Ouvindo aqui a palavra de Deus, o diálogo de Deus com Moisés, a gente observa o quanto a gente é deiramandarai, frágil. O quanto a gente necessita da misericórdia de Deus. O quanto a gente necessita que Deus coloque a mão para que Ramandarai decanta Lamandaraia. A gente não venha assim perecer, porque o Senhor disse a Moisés: eu vou te colocar na fenda da penha. Eu vou te colocar lá, ainda vou colocar a mão para te proteger. Ramandaracantaramandarai. E o Senhor disse a Moisés: você vai me ver de costas, mas a minha face você não vai ver. Mas Deus, ele fez, aleluia, Moisés contemplar a mandaraia, o Senhor passando de costas. Ei, grande foi a experiência que Deus deu para Moisés. E eu vou te dizer uma coisa da parte de Deus: Deus está lhe dando estrutura para viver grandes experiências com ele. Declare comigo: Deus está me dando estrutura para viver grandes experiências com ele. Deus está me dando estrutura para viver grandes experiências com ele. Você não tem noção do que o Senhor está preparando, mas ele está dizendo: você vai começar a decantar a mandaraia, a ver a minha glória manifesta em algumas áreas da sua vida, Ramandarai. Você vai começar a ter experiências com Deus sobrenaturais. Irmãos, tem experiência na minha e na sua vida que Deus traz, que é sobrenatural, que é Deus mesmo revelando pra gente. Então, primeiro ele faz o quê? Ele traz a estrutura pra gente. Primeiro ele cuida da gente, ele nos prepara. Irmã, até para eu ter algumas experiências eu preciso estar preparado? Sim. Porque o mundo espiritual, irmãos, ele é forte, ele é real.
Ele é verdadeiro, Ramandaraia. E Deus, ele sabe a sua estrutura. Deus, ele sabe o quanto você aguenta, o quanto você suporta. Deus sabia que Moisés não ia suportar ver a face dele. Porque homem nenhum, por mais que tivesse intimidade com Deus, suportaria ver a face dele. Porque Moisés era amigo de Deus, irmãos. Deus conversava com Moisés, ó, boca a boca, face a face. Só que o Senhor não manifestava para ele, aleluia, o seu rosto. Porque Moisés não ia suportar. Aí Deus faz o que? Cuida nos detalhes. Coloca Moisés na fenda da rocha. Coloca a mão do Senhor para que Moisés não pereça. Olha o cuidado de Deus para ele dar experiências para a vida do homem. Porque por mais que você seja um homem ou mulher de Deus de oração, você é ser humano. Nós somos seres humanos e é isso que ele está falando com pessoas, que ele está lhe dando a estrutura. Ele está lhe preparando para ele te dar grandes experiências. Declare comigo. Eu creio que Deus está me preparando para que eu tenha grandes experiências com ele. Eu creio que Deus está me preparando para que eu tenha grandes experiências com ele. Irmã, e Deus dá grandes experiências ao ser humano? Dá, irmãos. Dá o sobrenatural, ele revela, mas primeiro o que é que ele faz? Ele dá estrutura. Primeiro ele faz você ser uma pessoa que vai suportar o que ele vai te revelar. Se preciso for, ele vai lhe colocar na fenda da rocha, ele vai lhe esconder, ele vai colocar a mão, ele vai te revelar só aquilo que você pode ver, aquilo que ele sabe que você tem estrutura, porque ele é o nosso Criador. Deus, ele conhece a minha e a sua estrutura. Deus, ele sabe aquilo que a gente suporta, é isso mesmo. Deus, ele sabe aquilo que a gente aguenta. E tem experiências sobrenaturais, irmãos, que se a gente não tiver estrutura, a gente não suporta. Talvez você já tenha vivido algumas experiências fortes e você sabe do que Deus está falando. Porque tem experiências que a gente, quando você tira um cochilo, que você acorda, você já teve essa experiência? E talvez você se pergunte, irmã, e pode enfraquecer, pode adoecer por causa de revelação, pode sentir no corpo? Pode sim. Se a gente não estiver preparado, irmãos, a gente acaba sentindo. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. É por isso o cuidado de Deus com Moisés. Deus disse para Moisés, você não suporta ver a minha face. Porque Deus sabe aquilo que a gente suporta e Deus sabe aquilo que a gente também não suporta. A palavra do Senhor vai nos dizer em Daniel 8, 27, eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Depois que Daniel teve ali, que ele teve visão, a Bíblia diz que ele enfraqueceu, esteve enfermo. Então nós observamos, irmãos, que é mais real do que a gente pensa. Que Deus verdadeiramente precisa nos dar estrutura. Que Deus precisa fazer com a gente a mesma coisa que ele fez com Moisés, colocar a mão. Tem revelações que Deus vai nos trazer, irmãos, que ele não vai trazer tudo de uma vez só, porque ele sabe que você decantará, mandará e não aguenta. Tem momentos que a gente fica, Senhor, me mostra, eu quero ver. Senhor, me revele o oculto, profundo e escondido. Só que primeiro Deus lhe prepara. Deus disse para Moisés, Moisés, você não pode ver a minha face, porque se você ver, você morre. Ou seja, você não tem estrutura para isso. Seu corpo físico não suporta a minha glória. Não suporta ver a minha face. Vai ter que ter todo um processo de Iramandarai. Vai ter que ter todo um cuidado. Talvez você está passando por processos que você não está entendendo. Mas é Deus lhe preparando para que você tenha grandes revelações. Mas é Deus lhe preparando porque ele quer te mostrar coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Mas primeiro Deus te dá estrutura. Primeiro Deus te prepara. Primeiro, ele vai cuidar de você, ele vai olhar quais são os pontos que você precisa realmente de uma estrutura, quais são os pontos que você precisa ser fortalecido na sua fé, para depois ele te revelar algumas coisas. E Deus deixou bem claro para Moisés, Moisés, você não vai ver a minha face, você vai me ver passando de costas. Por quê? Porque Deus é muito poderoso. Deus é mais poderoso, irmãos, até mesmo do que o que a gente pensa, sabia disso? Às vezes nós, seres humanos, não temos noção do poder do Criador. Nós não temos noção do tamanho, da grandeza. É por isso que tem muita gente que brinca com Deus, irmãos, é verdade. Tem muita gente que brinca com as coisas de Deus. Só que Deus não é brinquedo não, irmãos. Aqui a gente vê o tamanho da grandeza de Deus. Moisés era íntimo de Deus, mas mesmo assim Moisés não tinha estrutura para ver o Senhor. É por isso que a gente tem que ter noção, a gente tem que saber que o Deus que a gente serve é poderoso. Que o Deus que a gente serve, ele é muito grande, com ele ninguém brinca. Dele ninguém zomba e nem escarnece.
Porque até para dar experiência aos seus servos, aos seus filhos, primeiramente ele vai dar estrutura. Primeiramente ele vai nos visitar, ele vai nos preparar. Pode observar. Pessoas que têm experiências grandes e sobrenaturais com Deus, elas foram preparadas para aquele momento. Não foi de qualquer jeito, não. Você vai observar, irmãos, quando você começa a jejuar, quando você começa a orar direitinho, quando você começa a obedecer, Deus começa a se revelar para você. Por quê? Porque você se prepara. E tem gente que quer receber revelações, tem gente que quer que Deus se revele e não quer se preparar. A partir de hoje, se prepare. E peça para que Deus ele mostre aquilo que você tem estrutura para saber, para receber, para ver. Porque tem gente, irmãos, que quer ter revelações, quer ter muitas coisas espirituais, não sabe o tamanho da responsabilidade. Porque a responsabilidade, irmãos, ela chega a pesar. O peso da responsabilidade é grande para com as coisas de Deus, não é pequeno, não. É por isso que ele estrutura, é por isso que ele prepara. Daniel era um homem de Deus, era um profeta. Mas a gente vai observar que Daniel ele foi preparado. E mesmo assim Daniel enfraqueceu e esteve enfermo. Daniel era um homem que realmente ele buscava a face do Senhor. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele buscava verdadeiramente estar mais e mais na presença de Deus. Mas mesmo assim a Bíblia vai relatar que Daniel enfraqueceu e esteve enfermo depois da visão que ele teve. Então aqui nós aprendemos que até para Deus nos revelar o oculto, o profundo e o escondido, para nos dar experiências com Ele, primeiramente Ele vai nos preparar. E foi para isso que Deus lhe trouxe aqui, para te dizer que Ele vai lhe preparar. Para lhe dizer que Ele vai começar a te dar estrutura, para você viver o sobrenatural, para você ter experiências com Ele. Para que coisas profundas, ocultas, escondidas te sejam reveladas. Se prepare, porque o tempo de revelações do alto está chegando para você. Deus está te dando estrutura para você viver revelações. Deus está te dando a estrutura para você viver sobrenatural. É ainda em vida, Deus vai te levar a lugares. Tem gente que vai ter experiências com Deus aqui surpreendentes e sobrenaturais. É por isso que Ele está lhe preparando. É por isso que Ele está colocando você na fenda da rocha e colocando a mão dele. E dizendo, você só vai me ver de costas. Porque você só vai receber conforme a sua estrutura suporta. Deus não é irresponsável. Deus jamais, irmãos, vai nos dar algo que a gente não suporta. Deus sabe que nós somos seres humanos e Ele sabe o tamanho da nossa estrutura. Ele nos conhece melhor do que a gente mesmo. Foi Ele que nos criou. Então hoje Ele está lhe preparando para viver experiências sobrenaturais. Declare comigo, a partir de hoje, o meu Deus está me preparando para viver experiências com Ele sobrenaturais. A partir de hoje, o meu Deus está me preparando para viver experiências com Ele sobrenaturais. Não reclame do tempo que você está passando, das preparações de Deus na sua vida. É Ele realmente preparando você para que Ele possa revelar para você algo extraordinário e sobrenatural. Deus trouxe você aqui porque Ele quer começar a te dar experiências verdadeiramente sobrenaturais. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Te agradecer, Pai, porque eu creio em nome de Jesus, que o Senhor traz algo surpreendente para a nossa vida, que o Senhor começará a nos revelar o oculto, o profundo e o escondido, e será tudo para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, Pai. Oh, Pai, eu creio no tempo de experiências, que o Senhor está trazendo para o Teu povo. E, meu Pai, que o Senhor vai manifestar o sobrenatural, Senhor, e será surpreendente para a glória do Teu nome. Isso está dando estrutura para que pessoas tenham experiências extraordinárias e sobrenaturais contigo para a glória do Teu nome. Pai, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua. Abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção a vida, a história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Toma cada pedido de oração também aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, esta assinatura, Pai, esta causa na justiça, essa cura, essa libertação, essa restauração venha acontecer. Glorifica o teu nome no nosso meio. Faz o sobrenatural, faz o impossível, meu Deus. Eu
creio, Pai, em um tempo de experiências sobrenaturais para o teu povo. Assim eu te peço e já te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que um tempo novo de experiências sobrenaturais Ele traz para sua vida. É por isso que Ele está lhe preparando tanto. Ele está lhe dando estrutura para você viver o sobrenatural e ter experiências incríveis e extraordinárias para com Ele. Que Deus te abençoe. Se você crer, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.